Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do trem fantasma. A cidadezinha de São Vítor do Leste parecia esquecida pelo tempo. Encravada entre montanhas e cercada por florestas espessas, era o tipo de lugar onde nada jamais acontecia, exceto quando a noite caía. Era nesse momento que se ouvia, vindo do nada, o apito de um trem. Um som metálico, prolongado, que cortava o silêncio e gelava o sangue de quem ousasse escutar. Os mais velhos diziam que era o trem fantasma de Tiradentes, desaparecido em 1923 durante uma nevasca fora de época. Levará consigo todos os passageiros, incluindo uma comitiva de médicos, uma trupe de teatro e uma criança que viajava sozinha. Nunca mais foi visto, mas seu apito, segundo os moradores, ainda ecoava em noites de lua minguante. Lourenço, um jovem jornalista recém-formado, chegou à cidade com o objetivo de desmentir a lenda. Não acreditava em fantasmas, muito menos em trens amaldiçoados. Tinha um projeto: fazer uma série de reportagens desvendando mitos brasileiros. São Vítor era seu primeiro destino, e, talvez, o último. Na primeira noite, hospedou-se na pensão da Dona Dalva, que o alertou com olhos arregalados: se ouvir o apito, reze. E fique onde está. Ele sorriu com desdém, certo de que era apenas parte do folclore local. Gravador em mãos, decidiu sair à meia-noite para explorar os arredores da antiga estação abandonada. A estação era um esqueleto de madeira retorcida, coberta por musgo e tomada por morcegos. A placa enferrujada ainda ostentava o nome Estação Tiradentes, como uma cicatriz mal curada. Havia trilhos enferrujados que terminavam abruptamente no mato, como se o trem tivesse evaporado no ar. Foi então que ouviu o apito. Longo, agudo, sinistro. O som não vinha de um alto-falante, não era truque. Ele vibrou no peito de Lourenço como um chamado antigo, ancestral. Sua curiosidade o empurrou trilhos adentro, onde a névoa começava a se formar em espirais quase humanas. Caminhou até não conseguir mais ver a estação. A bruma o envolvia como braços invisíveis. E então, ele viu luzes ao longe. Faróis. O brilho de um trem em movimento. Mas não havia vento, nem vibração nos trilhos. Era como se a imagem fosse uma memória, e ainda assim, o som das rodas de ferro crescendo no escuro o fazia tremer. Sem conseguir se mover, Lourenço assistiu enquanto o trem passava através dele. Era transparente, mas sólido bastante para empurrar o tempo consigo. Ele viu os passageiros, figuras pálidas com olhos vazios, encarando-o como se esperassem algo. E no último vagão, a criança. Ela acenou. Ao acordar na manhã seguinte, Lourenço estava deitado nos trilhos, coberto de orvalho e com os dedos enrijecidos pelo frio. A estação parecia ainda mais antiga sob a luz do dia, e não havia sinal de pegadas ou marcas de trem recentes. Apenas o seu gravador, ainda funcionando, captara algo: o apito, o som das rodas, e uma voz infantil sussurrando seu nome. Atordoado, ele voltou para a pensão. Dona Dalva observava como quem vê um cadáver ambulante. Você ouviu. Agora, ele vai voltar para você. Lourenço tentou rir, mas a lembrança dos olhos daquela criança era mais forte. Decidiu ficar mais tempo. Precisava entender. Precisava confrontar aquilo. Nos dias seguintes, conversou com todos os moradores dispostos a falar. A maioria desviava o olhar. Mas um velho chamado Tunico, ex-ferroviário, que vivia recluso numa casa afastada, concordou em abrir a boca. O trem era amaldiçoado desde a primeira viagem. Dizem que ele nunca devia ter saído da estação. Carregava uma carga proibida, almas que não deviam ir. Tunico mostrou um diário antigo, do maquinista que conduziu o último trajeto. As últimas anotações falavam sobre passageiros que desapareciam durante o trajeto, vultos na neblina e um menino que sabia demais. A criança era o elo. Um portal ambulante. Quando ele entrou no trem, as coisas começaram a mudar. E quando o trem desapareceu, ele ficou preso entre os mundos. Lourenço sentia um nó na garganta. A criança que vira, a mesma do diário? Por que ela o chamara?
Tonico então sussurrou a pior parte: o trem busca substituição. Ele precisa de alguém para manter a conexão com este mundo. E quem vê o menino, já foi escolhido. Aquilo parecia absurdo, mas Lourenço já não confiava em sua própria sanidade. À noite, voltou a ouvir o apito, mesmo antes do luar surgir. Ele trancou a porta do quarto, mas o som vinha de dentro de sua cabeça. As paredes tremiam como se os trilhos passassem sob seus pés. E então, ele viu, pelo espelho do banheiro, o reflexo da estação, e a criança atrás de si. Ele gritou, quebrando o vidro. Mas o reflexo não sumiu. Apenas se distorceu, mostrando vagões infinitos, um túnel sem fim, e figuras rastejando pelas paredes. No centro, o menino, sorrindo, estendendo a mão. A voz voltou a soar: ainda não é hora. Mas logo será. Lourenço começou a sangrar pelos ouvidos. As alucinações se tornaram constantes. Os dias pareciam intercalados por lapsos de tempo. Lourenço acordava em lugares diferentes, com os sapatos sujos de fuligem e as unhas enegrecidas como carvão. Seus sonhos mostravam a viagem do trem, repetida infinitamente, mas a cada vez, um passageiro novo. Um morador da cidade. Alguém que ele conhecera. Decidiu partir. Abandonar a cidade, esquecer tudo. Mas ao chegar à estrada de saída, a névoa o envolveu. O carro desligou. O rádio chiou. E ele voltou a ouvir o apito, vindo de todas as direções. Não havia para onde fugir. O trem não estava na cidade, ele estava com ele. De volta à pensão, encontrou Dona Dalva caída no chão. Morta, os olhos abertos, as pupilas dilatadas como se tivesse visto algo além da compreensão. Ao lado do corpo, uma marca de trilho queimado no chão. Como se o trem tivesse passado por ali. Ele estava levando todos. Lourenço então percebeu, ele não era apenas um escolhido. Era um condutor. A criança o ligara ao trem, e agora ele carregava a maldição. Tonico confirmou. Você é o novo maquinista. Quando ele cansar, você tomará o lugar. E com isso, o velho se enforcou. Naquela noite, Lourenço não resistiu ao apito. Caminhou até a estação, onde o trem o esperava. Não havia mais ilusão. As portas se abriram como bocas famintas. Ao entrar, viu os vagões em decomposição, os rostos desfigurados dos passageiros eternos, todos paralisados em agonia, repetindo os últimos gestos antes da morte. A cabine do maquinista estava vazia. Um banco solitário, coberto por correntes e ossos humanos. Ele se sentou. As engrenagens começaram a girar. As sombras tomaram forma ao redor. E a voz do menino sussurrou mais uma vez: bem-vindo. Agora, dirija. O trem partiu, atravessando o tempo. O trem agora viajava entre dimensões. Lourenço não sabia mais se era vivo, morto, ou algo no meio. A cada parada, rostos conhecidos surgiam no vapor, implorando por ajuda. Cidades deformadas passavam pela janela, misturas de pesadelos e lembranças. Ele entendeu que era o guardião do limbo, o elo entre mundos. Tentou resistir. Sabotou o trem, puxou alavancas, destruiu os instrumentos. Mas tudo se regenerava, como se o próprio vagão estivesse vivo. As sombras dos passageiros se aproximavam cada vez mais, sussurrando nomes. O dele. De sua mãe. De sua irmã. Em uma parada, o trem deixou uma mulher. Ela gritava, os olhos vazios. Era a nova passageira. E Lourenço entendeu, o trem recolhia não só corpos, mas histórias. Almas com contas em aberto, promessas quebradas, pecados ocultos. Ele era agora o escriba do inferno sobre trilhos. Uma estação apareceu no horizonte. Era a cidade de onde viera. São Vítor do Leste, mas distorcida. Um reflexo corroído. Ele viu a si mesmo ali, jovem, entrando pela primeira vez. A criança observava de cima do relógio da estação. Os ciclos recomeçavam. Lourenço tentou se comunicar com o reflexo. Gritou. Nada.
Estava preso em um loop perpétuo. A única forma de quebrar o ciclo seria destruir o elo original, o menino. Mas como matar algo que já estava morto? Ou pior, algo que nunca nasceu? Na próxima parada, viu um espelho no meio da trilha. No reflexo, seu rosto começava a se transformar. Os olhos da criança. O sorriso. Ele não era mais Lourenço. Estava se fundindo com o portal. Com o tempo, seria esquecido como todos os outros. Mas antes disso, ele decidiu lutar. Saltou do trem, e caiu em um lugar sem chão. A queda parecia eterna. Mas ele despertou. Estava de volta à estação abandonada. O dia amanhecia, os pássaros cantavam. Teria sido um sonho? Um pesadelo coletivo? Caminhou até a pensão, e ela estava intacta. Dona Dalva viva, sorridente, oferecendo café. Tudo parecia normal. Mas algo estava errado. Os jornais marcavam o ano de 1923. Ele estava no passado. Preso na linha do tempo anterior ao sumiço do trem. A cidade era vibrante, cheia de vida, mas os rostos eram os mesmos do trem. Lourenço entendeu. Ele era agora parte da história. Um eco inserido no passado para garantir que o ciclo fosse cumprido. A criança estava ali, correndo pelas ruas. Ele tentou segui-la, mas cada vez que se aproximava, acordava no trem. Era sua prisão. A lenda continuaria. Um novo jornalista viria, seria chamado, conduzido, e assim, a maldição se manteria. Lourenço sentou na cabine e olhou para os trilhos sem fim. O apito soou, e ele puxou a alavanca. Era hora de buscar o próximo. A lenda do trem fantasma não era apenas uma história para assustar. Era um convite. E muitos, como ele, já haviam aceitado. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode